dentro deste complexo da transmissão reflexiva do eclipse, que assim se coloca em propagação, todos os dias vocês estão em eclipses lunares, solares dentro de vocês. Os eclipses solares representam o quanto vocês devem olhar para a força ativa da vida. E assim como os reflexos do eclipse lunar, o quanto vocês devem olhar para as emoções da sua vida. Muito propício aos eclipses solares, para que vocês enxerguem todos os aprendizados que vocês carregam na sua mochila de vida e observem aquilo que efetivamente faz sentido, aquilo que já não mais faz o sentido de dar continuidade. Há vários vínculos com pessoas na sua vida. É um momento cada vez mais propício de deixar ir quem precisa ir na sua vida. O eclipse solar dá esta força. Não adianta transitar por um eclipse, por exemplo, sem estar em uma sua observação e um recolhimento. Hoje recomendei para o caríssimo para que observasse em silêncio mental todos os movimentos que estavam sendo mostrados. E diante desta multiplicidade de dimensões que vocês cada vez mais estão empreendendo dentro desta jornada de vida, natural que em alguns momentos vocês possuam algumas tonturas. A força que um eclipse provoca em campos dimensionais é uma força avassaladora. É uma força muito grande em que as dimensões elas se unem em um ponto momentâneo. Em alguns minutos as dimensões estão unidas. Por isso que o quanto é importante vocês observarem para aquilo que efetivamente vocês estão dispostos e dispostas a deixarem ir na vida de vocês. Muitas vezes se há uma reclamação de que as coisas não se manifestam na vida de forma contente da vida encarnatória, mas muitas vezes por muitas escolhas e apegos a um bloco de situações, de pessoas que você simplesmente não permite fluir, sair definitivamente do controle, permitindo-as que sigam as suas jornadas eivadas no livre-arbítrio. Quanto mais vocês se alicerçam na autorreflexão e na reforma íntima, mais vocês verificarão que tudo aquilo que está posto no campo externo, tudo aquilo que é provocado pela boa-aventurança da espiritualidade em sua vida, em manifestação de cada um dos seres que cruzam a sua jornada, o seu destino, estar em reflexo contínuo das moradas em que você vai cruzando enquanto você está caminhando a sua peregrinação de jornada da alma. A sua peregrinação de jornada da alma dentro deste encarne, dentro desta oportunidade, é magnífica, caríssimos. Enxergue Jesus nos olhos de todas as pessoas. Enxergue Jesus nos olhos das pessoas mais desafiadoras, inclusive da sua vida. Porque Jesus está a bater cada vez mais da porta da sua vida para que vocês possam fazer a pergunta: quem eu estou? Não necessariamente quem eu sou. Porque quem eu sou, caríssimo, é uma pergunta talvez de forma restrita, congelante e absoluta. Pois se você descobrir quem você é, você está falando de um vazio, de um todo e de um infinito. E como definir o infinito? Como você definir as limitações do infinito? Muito difícil, não é, caríssimos? Vocês são poeiras cósmicas, poeiras estelares manifestadas em condensamentos temporários, em manifestações de condensamentos temporários. Então, acredito que a pergunta, cada vez maior, enquanto as horas vão se passando, é quem você está. Quem você está? Como você está? Quem você está? Quem é este ser que habita em você em manifestação de centelha divina e como está reverberando em você? Não tema desapegar de talvez coisas que não façam mais sentido
na sua jornada de vida e que os olhares estejam neste momento diferenciados. Olhares inclusive em relação ao outro, em relação a outra pessoa que talvez desestabilizava você, reprimia você, projetava em você frustrações pessoais e que neste momento de colapso dimensional provocado por um eclipse solar, vocês possam fazer essa pergunta simples e altamente profunda. Quem você está diante de toda a guiança espiritual? Caríssimos, a morada espiritual é a morada resplandecente em que as suas almas, em várias frações dimensionais dos seus eus mais sublimes, habitam. E, consequentemente, caríssimos, há de se pensar também nesta pergunta de como você está em alimentação. Mas não só a alimentação que vocês realizam pela boca, caríssimos. Porque muitas vezes vocês ficam preocupados de forma congelantes ao alimento que somente vocês ingerem por meio da boca, do sistema digestório. Mas o sistema digestório, caríssimo, sim, é importante cada vez mais vocês observarem o fluxo natural e equilibrador do corpo de vocês. Quais são os impulsos naturais do corpo de vocês diante das necessidades naturais a serem empreendidas. Então, caríssimos, os alimentos visuais também são estritamente necessários. Bem-aventurados aquelas pessoas que se cercam de pequenas geometrias, de pequenos símbolos. Não é à toa que digo para vocês, caríssimos, tenham em suas residências um pequeno altar, um pequeno local em que você identifique que a espiritualidade está naquele ponto. O ponto da espiritualidade na sua casa. Talvez na sua casa você tenha uma manifestação artesanal em que você coloca ali como ponto da sua espiritualidade. Talvez para as pessoas que admiram e têm uma conexão com as plantas, colocam uma samambaia, coloca outras formas de manifestação de plantas, como o lírio da paz, que é um termômetro espiritual da sua casa. E assim, ali você vai consagrando na força dos caboclos, na força dos pretos velhos, consagrando aquele altar. Muitas vezes as pessoas ficam restritas aos altares com imagens, mas não estou a falar altar somente com imagens, caríssimos. Em liturgias de signos linguísticos em que o seu cérebro interpreta que naquele ponto existe uma força espiritual, ou naqueles pontos. Muitas vezes as pessoas podem colocar geometrias espalhadas em suas residências, diversas geometrias espalhadas em suas residências, para que em cada local existam propósitos de manifestação, existam locais de propósitos de manifestação.